Alguma vez alguém já tentou descrever algo que é, por natureza, infinito? É um desafio e tanto, né? Hoje, a gente vai mergulhar exatamente nisso, nas qualidades ou atributos que a teologia usa para tentar entender a natureza de Deus. E essa é a grande questão, o ponto de partida de tudo. Como é que a nossa mente, que é finita, consegue sequer começar a entender um ser que é infinito? Parece uma tarefa quase impossível. E é por isso que, ao longo da história, muitos pensadores criaram algumas estruturas para nos ajudar a organizar esse pensamento. O campo de estudo que faz isso se chama teontologia. É uma palavra que vem do grego ontos, que significa ser. Basicamente, é o estudo do ser de Deus, da sua essência. Pense nisso como se fosse o alicerce, a fundação sobre a qual todo o resto da construção teológica é erguido. Tá, mas por que isso importa no dia a dia? Bem, segundo as fontes teológicas, isso não é só teoria, não. Entender quem Deus é acaba afetando tudo na vida. Desde a esperança na vida eterna, passando pela forma como a gente entende o que é certo e errado, até a própria possibilidade de se ter um relacionamento verdadeiro com o divino. Para organizar essa conversa, a teologia costuma dividir os atributos de Deus em duas grandes categorias. Vamos começar pela primeira, os atributos que são chamados de incomunicáveis. O que isso quer dizer? São aquelas qualidades que pertencem única e exclusivamente a Deus, que não são compartilhadas com ninguém, nem com nada em toda a criação. Olha só os principais. A independência, ou seja, Deus não precisa de nada nem ninguém para existir. A imutabilidade, que significa que o seu caráter é firme, ele não muda. A eternidade quer dizer que ele não está preso na nossa linha do tempo como a gente. E a onipresença, ele consegue estar completamente presente em todos os lugares ao mesmo tempo. São ideias que, vamos combinar, dão um nó na nossa cabeça, né? Elas desafiam tudo que a gente entende por existir. Do outro lado da moeda, a gente tem a segunda categoria, que é bem mais fácil de a gente reconhecer. São os atributos comunicáveis. Ou seja, são qualidades de Deus que a gente consegue ver, mesmo que de forma imperfeita, refletidas em nós, seres humanos, e no mundo todo. Aqui a gente encontra coisas que fazem parte da nossa experiência. Conhecimento, amor, justiça, poder. A ideia teológica aqui é que, enquanto as nossas versões dessas qualidades são limitadas, cheias de falhas, elas são como um eco, sabe? Um reflexo de um original que é perfeito e infinito em Deus. Vamos aprofundar um pouquinho na imutabilidade. É fundamental entender que isso não quer dizer que Deus é um ser estático, frio ou distante. Pelo contrário, a ideia é que o seu caráter e as suas promessas são como uma rocha sólida, algo absolutamente confiável. E é essa constância toda que a teologia aponta como sendo a âncora da fé. A eternidade também é uma ideia fascinante. Tente imaginar não viver o tempo como uma linha reta, um momento depois do outro, mas em vez disso conseguir ver todo o passado, o presente e o futuro de uma vez só, como se fosse uma paisagem inteira. A teologia diz que é mais ou menos assim para Deus. E mesmo assim, ele escolhe interagir e agir dentro do nosso fluxo de tempo. Agora, voltando para aqueles atributos que são mais familiares para a gente, os comunicáveis. Vamos focar naqueles que definem o caráter moral de Deus, o jeito como ele se relaciona com o mundo. Essa tabela ajuda a gente a visualizar 3 desses atributos centrais. O amor, que é definido não como um sentimento passageiro, mas como uma ação, um ato de se doar pelo bem do outro. A justiça, que não é um conjunto de regras externas, mas o reflexo perfeito de seu próprio caráter. E a misericórdia, que é essa bondade que surpreende, que é estendida a quem está sofrendo e muitas vezes nem merece. E é aqui que a gente chega num dos maiores e mais interessantes paradoxos da teologia. Como é que um ser tão imenso, tão diferente de nós, pode ao mesmo tempo estar tão perto, tão envolvido com o nosso mundo? A resposta que a teologia dá para isso vem em 2 conceitos que parecem opostos, mas que caminham juntos: transcendência e imanência. Transcendência significa que Deus está acima, além de tudo que foi criado. E imanência significa que ele está presente e ativo em cada detalhe da criação. Não é um ou outro. A ideia é que ele é os dois, ao mesmo tempo. E essa ideia de um Deus que é ao mesmo tempo tão distante e tão próximo nos leva a outro ponto fundamental. A teologia bíblica descreve Deus não como uma energia cósmica, uma força impessoal, mas como um ser pessoal. Essa famosa declaração, "Eu sou o que sou", é vista como ponto alto dessa ideia. É a expressão máxima da autoexistência e da identidade pessoal de Deus. Percebe a sutileza? Ele não diz, "Eu sou tudo", mas sim, "Eu sou".
É uma pura e simples declaração de existência pessoal. E a gente vê a base para essa ideia de um Deus pessoal em toda a narrativa bíblica. Um Deus que se comunica, que expressa emoções, que estabelece relacionamentos e que age com um propósito claro. Tudo isso é visto como características de uma pessoa e não de uma força abstrata. Ok, depois de ver tudo isso, uma pergunta bem prática pode surgir. Tá, mas para que serve saber de tudo isso? Como esses conceitos que parecem tão abstratos se conectam com a vida real, com a fé do dia a dia? A resposta que a teologia oferece é bem direta. Todo esse conhecimento não é para ficar guardado na cabeça. O objetivo é construir uma base, um fundamento sólido e racional para a confiança. Pense como uma coisa leva à outra. Porque Deus é sábio, é possível confiar que suas ações têm um melhor propósito. Porque Ele é amor e bondade, é possível confiar que esse propósito é para o bem. E porque Ele é poderoso, é possível confiar que Ele tem a capacidade de realizar o que promete. Cada atributo vira um pilar que sustenta a confiança. E essa citação amarra tudo isso de uma forma muito poderosa. Atos como a oração e a fé deixam de ser um salto no escuro e passam a ser expressões de confiança num caráter que se conhece. O conhecimento dos atributos se transforma, então, em um relacionamento de fé. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, uma reflexão. Se qualidades como amor, justiça, bondade, sabedoria são reflexos do divino, o que será que acontece quando a gente busca viver essas mesmas qualidades nas nossas vidas? Como isso nos transforma? É uma boa pergunta para se pensar.